Meus caros irmãos cristãos conservadores, vocês não estão defendendo o paradigma bíblico de casamento, de relacionamento e da natureza humana. Vocês estão defendendo o paradigma romântico, que é antropocêntrico e, portanto, distante da ideia teocêntrica cristã. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre essa polêmica que envolveu a masculinidade recentemente, quando o Rasta News, aquele programa que é apresentado salvo o melhor juízo pelo João Nogueira, que é mais conhecido como Rasta, acho que esse é o nome dele, fez um vídeo então sobre MGTOW e suscitou a ira de boa parte da comunidade masculinista atual, pelo menos da comunidade Red Pill. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, como sempre, eu gostaria de te convidar a conhecer aqui o nosso conteúdo e considerar inscrever-se se você ainda não é inscrito, conheça o nosso conteúdo, se você achar que isso possa ser útil à sua vida, então se inscreva aqui no canal. Nós falamos muito sobre vida cristã, masculinidade, um pouco de política, um pouco de filosofia. Ao final, deixa aqui o seu gostei, se possível, ou não gostei também, fique à vontade, e compartilhe essa mensagem. Pois bem, então eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: eu compreendo perfeitamente a perspectiva do pessoal da Brasil Paralelo, porque a bem da verdade, para o mal ou para o bem, eu continuo me considerando um cara tradicional, um cara conservador cristão, verdade seja dita. Apesar de falar muito sobre diversos tipos de masculinidade aqui, quem conhece esse canal sabe muito bem que eu não sou MGTOW, apesar de hoje simpatizar com uma ideia especificamente falando dessa filosofia, que é o que eu quero compartilhar então com vocês, meus irmãos conservadores cristãos, que, a bem da verdade, eu continuo me considerando um conservador cristão, embora tenha essa polêmica envolvendo aí a questão da monogamia, Eu não sou monogâmico, então muitos cristãos conservadores se negam a me considerar um conservador. Por isso, então, até em razão dessa questão, eu me denomino hoje de ultraconservador ou ultra-tradicionalista, para fazer uma distinção então. Mas enfim, eu considero que eu faça parte desse grupo mais do que de qualquer outro. Então eu gostaria de me dirigir a vocês, porque eu compreendo bem o que o pessoal da Brasil Paralelo quis expressar, porque é a visão tradicional, é a visão mais conservadora mesmo, cristã, que qualquer homem vai ter quando se depara num primeiro momento com essa ideia de masculinidade Red Pill, com alguns valores da filosofia MGTOW e afins. É natural que exista uma reação mais ou menos como aquela que aconteceu ali com o pessoal da Brasil Paralelo, O pessoal na masculinidade até chama brincando que são os cavaleiros brancos que querem salvar o Ocidente. Eu, particularmente, reagi assim quando tive contato a primeira vez principalmente com o MGTOW. Com Red Pill nem tanto, porque eu acho que a essência da Red Pill, como eu vou falar aqui, ela é bastante cristã até. Agora, com a filosofia MGTOW, eu tive a mesma reação. O Jordan Peterson, que também é um cara conservador, teve essa mesma reação num primeiro momento, mas depois que ele entendeu de que se tratava a filosofia, ou pelo menos parte das propostas, ele percebeu que os caras têm um ponto. Então é isso que eu quero fazer com que você, que também é um cristão conservador, então esse vídeo é direcionado especificamente para você, entenda. E o porquê que eu discordo, então, da maneira como o pessoal abordou lá, apesar de compreender, porque é natural. E por que eu digo isso? Porque nós cristãos, principalmente nós homens, e as mulheres também até certo ponto, mas mais nós homens, somos criados dentro de um paradigma que nos leva a ver a mulher como um vaso mais frágil, Acho que Pedro fala sobre isso, inclusive, na Bíblia, como um ser que deve ser protegido, que deve ser cuidado até certo ponto, porque a própria história da criação ali no Gênesis nos induz a isso. Então a gente recebe, em boa parte, uma educação sobre relacionamento e sobre o dever do homem para com a mulher, que está dentro de uma perspectiva cristã, mas que ela não pode ser dissociada de aspectos tais como a queda, o pecado, a corrupção e a degeneração humana em geral, e não é só do homem, essa degeneração também é da mulher. E por que eu estou dizendo que é importante que você já comece compreendendo isso? Porque, veja bem, hoje o que eu percebo é que muitos cristãos tradicionais ou conservadores, vamos ficar aqui nessa nomenclatura meio ambígua mesmo, eles acabam defendendo um paradigma romântico, não é o paradigma cristão. E por que eu digo isso? Veja, quando eu vejo caras como o Iago Martins falando e outros cristãos que ainda não despertaram,
para a questão da Red Pill. O romantismo, o que é o romantismo? O romantismo, é claro, é um movimento muito complexo, eu não estou querendo ser simplista aqui, mas para aquilo que nos interessa, né? É um movimento estético que, no que diz respeito a esse aspecto humano e etc., ele pegou aquilo que há de mais idílico, por assim dizer, na tradição cristã, racionalizou isso e, de uma maneira antropocêntrica, acabou excluindo aspectos do cristianismo que são essenciais para que você compreenda a natureza humana de uma forma completa. Então, o romantismo, nesse aspecto que eu estou colocando aqui, ele é uma racionalização de certos aspectos cristãos, mas desprovido de categorias fundamentais da natureza humana para que você compreenda a verdadeira situação como ela é. Você não pode, dispensar uma leitura cristã da antropologia humana se libertando ou ignorando categorias tais como depravação, degeneração, pecado, corrupção e queda. E esse é o problema do romantismo. Então veja, eu tive muita dificuldade porque o Rousseau é um filósofo que eu aprecio muito, eu gosto muito da obra do Rousseau. Provavelmente foi o primeiro, se não um dos primeiros, filósofos que eu comecei a estudar ainda ali no final da minha adolescência. Então eu sou muito ligado à filosofia do Rousseau, mas a filosofia do Rousseau é uma filosofia romântica. Apesar do Rousseau ser um cara calvinista, inclusive, foi convertido ao catolicismo durante um tempo na vida dele, mas ele essencialmente era um calvinista. Agora é um calvinista que parece que tem ignorado boa parte das doutrinas calvinistas. Então, o Rousseau, sem dúvida alguma, foi uma das influências do romantismo. E qual é o problema? Hoje nós defendemos uma visão que é muito mais romântica do que cristã, porque o romantismo, ele, como eu disse, ele cooptou aspectos da teologia cristã, da antropologia cristã e ignorou completamente outros aspectos. Então veja, quando nós hoje defendemos uma cosmovisão que ainda coloca a mulher em um pedestal, em uma redoma infalível, como se ela não pudesse provocar nenhum mal ao homem, se ela fosse sempre um ser frágil, indefeso, nós não estamos adotando a postura cristã, porque a postura cristã diz que tanto homens quanto mulheres são falhos, são suscetíveis de atitudes terríveis e são degenerados porque estão mortos em seus pecados e ofensas. Então, a não ser que nós tenhamos essa consciência, nós vamos estar defendendo, na verdade, um paradigma que não é cristão. Para quem quiser entender um pouco o que é o romantismo, no que diz respeito a relacionamento, a perspectiva de mulher e etc., 2 livros aqui. Leia lá Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um clássico, né? E A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, um livro, então, nacional. E aí você vai entender que é uma visão idealizada, mas que não corresponde à realidade. Só que, como eu falei, o romantismo, que é antropocêntrico, ele não é teocêntrico. Ele cooptou esses aspectos da teologia cristã e faz, então, com que hoje muitos pastores, muitos líderes cristãos ainda defendam uma visão romântica, quando, na verdade, não é uma visão sequer cristã. Então, repito, quando eu vejo um cara igual o Iago Martins, que é um cara novo, falando sobre masculinidade, falando sobre machismo, eu percebo nitidamente que ele é um cara que ainda está preso a esse paradigma romântico, achando que está defendendo um paradigma cristão, e não está. Você quer ter certeza, por exemplo, disso que eu estou falando? Conversa com as mulheres cristãs hoje, mesmo aquelas que estão dentro das igrejas, se elas concordam com a ideia bíblica de que a esposa tem que ser obediente e submissa ao marido. A maioria delas não vai concordar com essa ideia, e isso faz parte da perspectiva bíblica cristã. Há uma razão de ser nessa recomendação, assim como há uma razão de ser na recomendação de que o marido ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Existe toda uma questão teológica por trás disso que faz parte do paradigma bíblico, mas hoje em dia, mesmo dentro das igrejas, isso é considerado machismo. Então esse aspecto de relacionamento cristão nunca é levado em consideração. É a mesma coisa que a Brasil Paralelo fez lá com o programa do Rasta News. Eu até concordo com alguns argumentos que ele colocou no vídeo. De fato, existe uma série de caras problemáticos que fazem parte da filosofia Red Pill, dos MGTOWs e tal. De fato, existem caras alucinados ali, existe nego muito maluco, como existe em tudo quanto é grupo. Eu não tenho dúvida que existem muitos incels que estão fazendo parte do movimento e, isso faz pouca diferença, né? A mesma coisa que tu levar um vegetariano para uma churrascaria e falar, aí meu filho, né? O vegetariano não vai fazer muita diferença ali. Mas a essência da Red Pill e de um aspecto da filosofia MGTOW que eu vou falar agora aqui na sequência, merecem atenção, merecem ser pensados por nós. Porque, como eu falei, a Red Pill é basicamente essa quebra desse paradigma romântico
da perspectiva no que diz respeito a relacionamento e a natureza das mulheres. Gente, isso é fundamental, principalmente para nós que somos cristãos. Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 3, salvo o melhor juízo, que todos pecaram. Então, todos, não são... e todos aqui é no sentido genérico mesmo, né? Não é todas nem todes. Então as mulheres também são passíveis de atitudes atrozes, atitudes brutais, porque elas também são seres caídos, são seres pecadores, mas a perspectiva romântica muitas vezes nos impede de ver isso. Ora, que as mulheres são mais fracas do que nós fisicamente, isso é uma evidência, em geral isso é evidente, né? A despeito de todas essas discussões malucas de gênero que nós temos atualmente, isso é evidente. Agora, do ponto de vista psicológico, meu amigo, do ponto de vista de manipulação, do ponto de vista maquiavélico, olha, elas são tão ou mais terríveis do que nós. Basta ler a própria Bíblia, você vai encontrar uma série de mulheres que manipularam seus maridos, manipularam as situações e provocaram tragédias. Para citar algumas, Sara, no que diz respeito lá à questão de Agar, Dalila, a própria Eva, você tem quem mais? Jezabel, ou você tem uma série de mulheres na própria Bíblia que provocaram estragos imensos. Então, não é compatível com a perspectiva cristã esse romantismo todo que a gente defende muitas vezes nas igrejas, porque isso foi uma cooptação da realidade cristã, parcialmente feita pelo romantismo, e eu diria mais, o próprio feminismo se aproveita hoje dessa perspectiva conservadora ainda muito romântica para avançar ainda mais na esfera legislativa. E aqui entra o ponto da filosofia MGTOW, então, que eu concordo plenamente com os caras. Eu não sou MGTOW por algumas razões, eu sempre digo isso aqui no canal. Eu acho que é uma filosofia muito materialista, a perspectiva civilista de casamento, essa ideia de não se relacionar mais em hipótese alguma, né? Eu não sou adepto do celibato e também não sou adepto da bagaceira. Então, nenhuma das duas correntes possíveis MGTOW me atrai nesse aspecto também. Agora, esse ponto do sistema jurídico misândrico, e isso acaba resvalando também para a esfera social, para a esfera cultural, isso os caras têm muita razão, a gente tem que entender isso. Eu sei, novamente, é difícil para nós que somos cristãos entender isso, mas é fundamental que nós compreendamos que essa herança que eles receberam do movimento dos homens, ela é uma realidade. Você não precisa ser nenhum grande jurista, você não precisa ser nenhum grande estudioso do direito para perceber que as leis estão cada vez mais unilaterais, as leis estão cada vez mais infantilizando as mulheres, as leis estão cada vez mais fazendo com que elas se tornem dependentes do Estado e, ao mesmo tempo, tenham nas suas mãos um instrumento de manipulação terrível para prejudicar os homens por questões diversas, porque não gosta do sujeito, ou porque o sujeito a magoou, enfim, né? Então, a legislação caminha nesse sentido. E nós, como cristãos, temos que entender que isso faz parte de um movimento exatamente para o quê? Para inviabilizar os relacionamentos entre homens e mulheres. Nesse ponto, os caras têm muita razão. Se você pegar a legislação que tem sido feita nos últimos anos, você vai ver que é uma legislação completamente absurda. Eu já falei aqui no canal sobre crime de abuso psicológico, sobre questão do stalking, e, sabe, a Lei Maria da Penha com tipos cada vez mais abertos. Tudo isso, no fim das contas, visa o quê? Dividir homens e mulheres. E nós, como cristãos, nós temos que ter consciência que isso tem uma finalidade. Lembra daquilo que Cristo fala lá no Sermão Profético? Que nos últimos tempos as pessoas se odiariam umas às outras? É exatamente isso que tem acontecido, meu amigo. Nesse ponto, os caras têm muita razão. E eu acho que o vídeo da Brasil Paralelo nem chegou perto de abordar esse ponto, que é o mais fundamental na filosofia MGTOW, na minha opinião. Então, isso aí é uma coisa que eu realmente concordo plenamente com essa filosofia. Penso que um homem se relacionar está se tornando algo cada vez mais perigoso para esse homem, e não porque ele vai agir mal ou porque ele vai ser mal intencionado, mas porque essa instabilidade emocional das mulheres, que são seres muito mais emocionais do que nós, ela hoje é beneficiada por uma legislação que é propositalmente construída para desestabilizar os relacionamentos. Então, esse ponto da filosofia MGTOW eu penso ser fundamental que nós, como cristãos, compreendamos. Portanto, meus amigos cristãos, conservadores ou tradicionalistas, deem um pouco mais de atenção para o que os caras estão dizendo, deem um pouco mais de atenção para Red Pill. Eu sempre recomendo aqui, leiam lá o livro do Rollo Tomassi, The Rational Male, os livros do René Sarran-Alita, que eu sempre recomendo também, acho muito melhores, até mais apropriados para nós que somos cristãos do que o do Rollo Tomassi. Então leiam e descubram que existe um fundamento. No primeiro momento, como eu falei, é natural que nós então estranhemos e até certo ponto, né, sintamos um certo repúdio porque achamos que são homens fracos, que são homens que não querem assumir aquele papel que cabe ao homem, mas olha, não é bem assim. Existe um fundamento, existe uma lógica em muita coisa que a Red Pill e a própria filosofia MGTOW fala no que diz respeito a esse sistema então jurídico
cada vez mais misândrico, né? O Estado realmente tomando o lugar dos homens e fazendo com que as mulheres então se tornem infantis, e ainda vem o movimento feminista e reforça ainda mais esse rancor e essa mágoa, esse desejo de vingança nas mulheres. Então você junta tudo isso e você tem uma situação cada vez mais caótica que nós, como cristãos, necessariamente precisamos tomar consciência disso. Então fica aqui esta exortação a vocês que, assim como eu, são cristãos e também são conservadores, tradicionalistas ou ultraconservadores, ultratradicionalistas como eu. E meus amigos, é o que eu sempre digo aqui nesse canal, lembrem-se de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.